Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no corte da ESPN Brasil e do canal do Nicola, lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo. E os comentários estão falando muito sobre o Verdão, essa vitória aí imponente sobre o Inter de Limeira e muito sobre o mercado da bola. Fique até o final do vídeo que eu vou trazer uma informação aí sobre uma possível contratação do Verdão aí vindo diretamente da MLS para suprir o ataque do Verdão, beleza? Já deixa no comentário a opinião de vocês e deixa o like. Vamos para o vídeo. No final de semana tem Palmeiras e São Paulo. E os dois clubes jogaram ontem, né? Daqui a pouco a gente fala do São Paulo que empatou em Brasília com o Velo Clube. E mais antes o Palmeiras conseguiu aquela vitória que a gente estava esperando. 3-0, jogo contra a Inter de Limeira, Pascoal. Deu uma encostada ali na zona de classificação. Melhorou, Pascoal. Não, começa o Zupac, ele acertou o placar, né? Ah, é? Você quer guardar pra depois? O Zupac então, começou. Tá bom, então guarda pra depois. Fala você, Zupac. Mas foi uma vitória bem tranquila. O Palmeiras, assim, era esperado que o jogo fosse tranquilo, né? A Inter é uma equipe tradicional, beleza, belo gol do Maurício. Mas é um time que não ganhou de Paulista ninguém. Contra o Palmeiras em 86. Pois é, mas o time de agora não ganhou de ninguém, né? O Márcio Fernandes estava estreando na Inter de Limeira, então mesmo com o time mexido, e não foi o time reserva, né? O time contra o Água Santa foi muito mais reserva do que o time ontem. Ontem foi o time quase titular, com 3 ou 4 mudanças. E o Palmeiras, desde o princípio, foi superior, né? A gente viu o belo gol do Maurício, vem jogando bem, é o jogador mais regular do Palmeiras nesse começo de temporada. O Facundo Torres, como eu falei, do outro lado, dando muita movimentação. É importantíssimo o gol do Flaco Lopes, porque, assim, tem um poeta dinamarquês que eu leio desde que eu estou no colégio. Ele falava assim, a seguinte frase: centroavante vive de gol. Né? Centroavante vive de gol. E assim, o Flaco vai de golzinho em golzinho, vai tentando recuperar a confiança, aquela confiança que o Paulistão do ano passado deu a ele. Né? Então, o que cabe a ele é tentar empurrar a bola na rede. É muito simples. O Flaco Lopes não joga bem ou não joga mal. Ou ele faz o gol ou ele não faz gol. E tá bom que ele faça. Exatamente. Para ele não tem jogar bem ou jogar mal. Fez gol ou não fez gol. Não fez gol, vem a crítica. Fez gol, vem o elogio. Ele estava ali, botou a cabeça na bola no primeiro pau. O Palmeiras faz 2 gols com jogadas que são preparadas pelo treinador, pelo treinador de ataque do Palmeiras. Gostei do volante. Martínez. Emiliano Martínez, bom jogador, gostei. A gente já tinha visto ele jogar no Bragantino, mas ele até jogou melhor do que eu já tinha visto jogar no Bragantino nessa partida contra a Inter de Limeira. Dá uma olhada na testada Isso é uma loucura, né? Isso faz bem para o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes precisa disso para voltar a ser aquele jogador que ele já foi um dia. E o primeiro gol sai de uma bola longa do Gustavo Gomes. Né? E só para fechar a relação ao Flaco, com toda a desconfiança que existe em torno dele por parte do torcedor, e eu acho que é compreensível, cada um confia ou não confia em quem quiser, mas a situação no elenco para ele estava ficando um pouco perigosa, porque a gente viu nos últimos jogos, antes do jogo contra o Água Santa, primeiro o Abel terminar o clássico com o Corinthians com o Benedetti de centroavante, o zagueiro na área. Mas aquele foi um recado, claro. Então, para a diretoria, mas é um sinal de desconfiança no próprio elenco. Mas respinga em todo mundo, né? E antes o Abel estava apostando mais nos meninos, no Thales, eventualmente no Luigi, do que propriamente no Flaco. Então, 2 gols em 2 jogos é uma forma do Flaco falar: estou aqui. Não é o filme que vai ganhar o Oscar, mas ainda estou aqui. Não, esse era o Rony. Olha para mim, Agora já foi, mas esse era o Rony. Gostei do Facundo. Gosto desse menino, ele é bom. O Facundo jogando na direita para dentro. Isso. Foi até melhor do que eu imaginava. Melhor do que quando ele joga na esquerda para dentro, porque ele fica com o pé direito na bola, mas ele ali com a canhotinha, ele fica melhor. Bateu uma bola aqui contra o goleiro, teve que se virar ali o goleiro para fazer a defesa. Acho que o Palmeiras tem 2 jogadores que se destacam nesse início de temporada, que é o Maurício e o Rios. Estão realmente fazendo um início de temporada muito bom. O Veiga é um pouquinho devagar ainda para entrar na temporada, né? O Veiga não é uma coisa normal do Veiga. É isso. O Veiga demora um pouco mais para entrar em ritmo. Agora, a diferença quando você vê o Piquerez na lateral esquerda, aí você fala, puxa vida, o time tem um lateral. Sim. Entendeu? Porque o Piquerez, ele não precisa fazer esforço, ele não faz força para jogar. É bonito ver jogar, entendeu? A bola sai, os passes saem, a bola chega com qualidade. É legal ver, porque eu já vi a Inter de Limeira ter muito melhor time do que esse da Internacional de Limeira. Né? Eu acho que, às vezes, as pessoas se perdem na montagem do time. E você não pode se perder na montagem de time para o Campeonato Paulista.
Alguns times se perderam nesse início de temporada. O Água Santa se perdeu nas contratações, a Inter de Limeira, o Velo Clube, a Portuguesa. A Portuguesa pode se classificar, mas o time é ruim, entendeu? Tem muita coisa que a Ponte Preta, por exemplo, teve que mudar. O planejamento da Ponte Preta era teve que fazer um planejamento diferente. Não. Quando a onça começou a beber água, isso aqui não vai virar não. Então, mudou tudo. Então, tem coisas que a gente vê que precisam ser modificadas ao longo da competição, porque não foram bem feitas. Esse é o caso da Inter de Limeira. O Palmeiras ainda tem como melhorar o rendimento do time. Tem como. E o Palmeiras, atenção para o que eu vou falar, depois vocês vão perceber. O Palmeiras, para se classificar, vai depender do São Paulo. Porque tem o clássico contra o São Paulo no final de semana, e depois o São Paulo joga com o São Bernardo e com a Ponte Preta. Exatamente. Então, tudo que o Palmeiras fizer a partir de agora está interligado com o São Paulo. E a vitória no clássico contra o São Paulo, ela é imperiosa. Não dá para pensar diferente para o Palmeiras. Depois a gente vai falar do São Paulo. Mas pro Palmeiras, não dá para pensar outra coisa. Porque tem que ganhar do São Paulo e provocar o São Paulo na reação contra os dois, que também terá mais esses 2 jogos. Então, o Palmeiras passa nesse jogo contra o São Paulo a ter uma importância muito grande. É um clássico, é a rivalidade, é o jogo no Allianz, né? A gente entende tudo isso. Um elemento. Mas os 2 próximos jogos do São Paulo são jogos contra a Ponte Preta. Mas talvez até por isso essa vitória dessa maneira contra a Inter de Limeira, né? Uma coisa é 1-0 sofrido, outra coisa é controlar o jogo, conseguir fazer um 3-0. Você vê os homens de frente dando respostas para chegar no clássico, capitão. Isso faz diferença. Assim, a diferença técnica é muito grande, né? De Palmeiras e Inter de Limeira. Claro. O que chamaria muito atenção é se o Palmeiras, assim como o São Paulo, por exemplo, empatasse ou perdesse para a Inter. Aí teria um impacto ruim, porque a cobrança seria muito grande. Acho que a vitória, ela traz, logicamente, uma confiança, mas coloca o Palmeiras na obrigação que ele tem perante um jogo contra um adversário mais frágil, assim. Então, o clássico ele fala por si só, ele tem uma importância, seja de classificação, seja para o torcedor, seja para a instituição também, porque a gente sabe que existe uma rivalidade ali até a questão política, né? Administrativa de Palmeiras e São Paulo. Então, é um jogo, né, que vai mexer muito com o torcedor, com os jogadores, enfim, com as diretorias. Eu vi o GC ali, né? Qual foi o melhor jogador, né? O destaque da partida. Como o Pascoalzinho falou, Zupac, a gente pode citar alguns nomes, né? Claro. Eu vou ficar com o Gustavo Gomes, porque eu acho que é importante para ele uma boa atuação, né? Participa do primeiro gol com assistência, faz o gol de cabeça, é um jogador que é uma liderança do Palmeiras. É importante para os outros jogadores verem o Gustavo Gomes jogando bem. Acho que isso tem um reflexo para o time como um todo. E o Facundo Torres. Eu acho que é um jogador que hoje disputa a posição com o Estevão, porque ele joga muito melhor do lado direito, trazendo a bola para a esquerda, porque ele gosta muito disso, né? Trazer e chutar com a perna esquerda, ele tem um chute, ele tem potência no chute, ele tem precisão, né? Porque toda hora ele chuta e incomoda o goleiro. Então eu acho que foi uma contratação bacana para esse momento do Palmeiras e também para quando o Estevão estiver aqui embora. Eu acho que ele vai estar mais adaptado, vai estar mais confiante e aí, logicamente, não vai fazer tudo que o Estevão faz, porque o Estevão é um extra classe. Sim. Mas é um jogador que vai agregar bastante para o Palmeiras. E esses destaques que a gente está trazendo aqui, eles levam a eu não sei se é uma dúvida que o Abel tem, talvez ele já tenha a resposta, mas é uma dúvida que a gente tem, que é sobre qual é o ataque que ele vai montar para o Choque Rei de domingo, porque ele vai manter o time sem o centroavante fixo, como ele fez nos últimos jogos em que o time titular jogou, ou ele vai ter a figura do Flaco Lopes aproveitando 2 gols em 2 jogos e a referência, né? Porque com o Estevão de volta, com o Maurício jogando bem, com o Veiga no time, com o Facundo jogando bem, não há espaço para o Flaco Lopes, a não ser que ele opte por tirar um desses, que não será o Estevão, para ter a figura da referência. Eu acho que a grande dúvida do Palmeiras, que eu tenho para o Choque Rei, de novo, acho que o Abel não tem essa dúvida, acho que ele já sabe, é se vai com o Flaco Lopes ou se vai de novo com o Maurício de falso 9. Ele gosta de ver... apostando em movimentação. O Abel gosta muito de olhar para o adversário, na composição do adversário. Botou três zagueiros contra o Corinthians. Sim. Né? Então, ele tem o olhar... Por que 3 zagueiros? Só porque o Corinthians joga com 2 jogadores enfiados. Então, ele precisava de um homem para fazer a sobra. Para liberar os caras. Marquem losango, não tem em volta do lado, ele botou os alas espetados para largar o campo do Corinthians. Aí jogou num 3-4-3
como jogam os jovens treinadores europeus hoje, especialmente os treinadores formados em Portugal. Essa é uma forma de jogo que vocês podem adotar, depois eu não tenho problema não. Tu joga com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 atacantes, esse 3-4-3. Sendo que desses 3 atacantes, 2 voltam na composição de meio. Deu para entender? Eu me fiz entender? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entendimento. Então jogam um 3-4-3 com os 2 homens de lado voltando na composição. E aí você tem sempre o meio-campo com bastante gente para marcar. E tem sempre gente sobrando, um homem pelo menos na sobra, para fazer as coberturas. Para isso você precisa de um zagueiro rápido. O Palmeiras tinha um, Vitor Reis, agora não tem mais. Precisa de um zagueiro rápido para fazer esse tipo de marcação. Então, se o Palmeiras adotar essa postura, o Palmeiras pode adotar, já fez isso. Por quê? Porque o São Paulo tem um centroavante fixo, o São Paulo tem 2 meias com muita qualidade e um jogador que fica flutuando entre os volantes e os atacantes, que é o Luciano. Né? Só que o São Paulo tem uma deficiência. Bom, a gente vai falar do São Paulo, né? A deficiência do São Paulo é a composição desses 4. Porque esses 4 não têm a potência de marcação. E aí é que o Palmeiras pode se aproveitar. Estamos falando já do clássico. Já engatei a terceira para falar do clássico. Mas acho que é isso. Ganhar o meio-campo deve ser o pensamento base do Abel, olhando o que o time dele tem de característica, o que o time adversário tem de fraqueza. Ganhar o meio-campo, acho que é a primeira missão que o Palmeiras tem. É o primeiro objetivo do Palmeiras para esse clássico. Entendendo como é que joga o São Paulo. Né? Nem estou falando se o São Paulo joga bem ou mal, mas entendendo como é que o São Paulo joga. Por Palmeiras entender o jogo e entrar no clássico com esse objetivo. Porque o Palmeiras está fora da classificação hoje. Sim. Né? O Palmeiras está fora. Né? Aliás, o grupo do Palmeiras é um grupo muito difícil, muito complicado. Né? Acho que é o mais complicado em termos de classificação. A Ponte está em segunda ponte. A Ponte é... São Bernardo, nada contra Ponte ninguém, mas a Ponte está em segunda. O São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. Só que o Palmeiras, a vitória de ontem, essa vitória, esse tipo de vitória, a do Palmeiras, ela começa a botar pressão em quem está na frente. Porque 3 pontinhos que o Palmeiras... Por isso que eu falei para vocês a respeito do clássico. A vitória no clássico ela é importante, é imperiosa para o Palmeiras. Porque o Palmeiras vai a 19 pontos. O que o São Bernardo vai fazer, o que a Ponte Preta vai fazer, é problema deles. O problema do Palmeiras é chegar aos 19 pontos. Entendeu? Para quê? Para entender que o São Paulo vai precisar do resultado nas 2 partidas contra o São Bernardo e contra a Ponte Preta. E aí os jogos ficam interligados, né? Porque os times do Campeonato Paulista, eles não jogam com os times do próprio grupo. Sim. Os times do próprio grupo vão se enfrentar na outra fase do campeonato. É o primeiro contra o segundo. E o que tiver maior número de pontos joga em casa. Então, é isso que a gente tem que entender do Campeonato Paulista. Não é como no Campeonato Carioca, não é como no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro já tem lá a formação de quem vai jogar contra quem. O Campeonato Carioca está esperando essa decisão, se o Flamengo vai ser primeiro, se vai ser o Volta Redonda, depende dos acontecimentos dessa próxima rodada. Para o Palmeiras, é fundamental a vitória contra o São Paulo. Sim. Se não ganhar do São Paulo, o Palmeiras não sabe o que vai acontecer. O Abel, o Abel volta ao time. O Abel esteve suspenso. Volta, foi o João Martins que trabalhou. O Abel raramente acontece, mas ele sofreu com só o terceiro... a cada 3 jogos, né? Não, mas tem diminuído. Tem diminuído. O Abel já foi mais recorrentemente expulso, geralmente expulso. Ele melhorou. O vermelho tem vindo menos. Nesse quesito, não quer dizer que ele tá um santo, né? Um santo. Mas ele melhorou. Eu vou falar uma coisa polêmica, eu acho que tinha que ser igual no Campeonato Gaúcho. Vai o auxiliar, vai o técnico junto, porque aí não fica aquele revezamento na orelha da arbitragem. Não, mas espera o seguinte, minha senhora, se for o auxiliar, o preparador físico e o técnico... Quem vai? Fora, quem fica? É o médico que vai dar É por isso que todo mundo vai ter que, dar uma segurada, entendeu? No ouvido da arbitragem. É o massagista que vai passar a instrução. É isso aí, é isso aí. Jesus! Agora, olha aqui, o negócio é o seguinte, a gente tá falando de Palmeiras, óbvio, projetando já o clássico contra o São Paulo, pelo seguinte, o São Paulo pode definir a vida do Palmeiras futuramente porque enfrenta os outros 2 adversários do grupo, mas ontem acabou não fazendo o que se esperava dele, né, capitão? Assim, acho que o empate até muitos gols, é um jogo de muitos gols, mas o São Paulo ainda não é aquele. São Paulo tá tendo um pouco de dificuldade. Hora de falar sobre o Palmeiras, que está perto de contratar um zagueiro. Trata-se de Micael, 24 anos de idade, atleta formado na base da Inter de Limeira e depois na base no profissional do Atlético Mineiro. Garanto que nunca despontou ou deixou boa impressão no torcedor do Galo, mas foi vendido para o Houston Dynamo e por lá se tornou um dos principais jogadores da sua posição.
Tanto que nos Estados Unidos garantem que a negociação está em estágio avançado e que fará do Mikael a maior transferência de venda da história do Houston Dynamo. Fui consultar com o pessoal do Palmeiras até para entender os valores dessa negociação. O que a pessoa do Palmeiras me contou é que existem as tratativas, o Palmeiras quer o Mikael, mas não está tão perto como a imprensa americana tem afirmado. Mikael tem 24 anos de idade e, se confirmado, chega para o lugar do Vitor Reis. Palmeiras que também está em tratativas com Vitor Roque, o atacante de 19 anos de idade do Barcelona, que pertence ao Betis, tem feito esforços para jogar no Verdão. Se depender do Vitor Roque, esse negócio vai acontecer. E dando sequência de informações aqui, família Palmeiras, o outro alvo da MLS aqui que interessa o Palmeiras, pensando no Super Mundial de Clubes da FIFA, é Gabriel Peck, como informa o setorista Diego Firmino do canal P de Porco, beleza? Revelado no Vasco da Gama, o ponto de 24 anos está fazendo sucesso com a camisa do Los Angeles Galaxy. Gabriel Peck é a estrela da MLS desde que deixou o Vasco. No fim de 2024, o Gabriel Peck despertou o interesse dos gigantes da Premier League, como Arsenal e Liverpool. O bom futebol apresentado em Los Angeles lhe rendeu o prêmio de reforço do ano da MLS, segundo, superando Luis Soares, astro do Inter Miami. O camisão tem valor de mercado avaliado em cerca de 12 milhões de euros, mais de 71 milhões de reais na cotação atual e contrato até 2028, o que obrigaria o Palmeiras a desembolsar valores altos para contratar Peck. Peck é alvo do Palmeiras para suprir carência no ataque de Abel Ferreira. Desde que trocou o Vasco pela MLS, Gabriel Peck disputou 41 jogos com a camisa do Los Angeles, com um total de 21 gols e 19 assistências. Uns bons números de Gabriel Peck. A informação do site O Gol. Ele é o alvo pedido por Abel Ferreira para a beirada do ataque alviverde. Vale lembrar que nessa janela de início de ano, o Palmeiras negociou 3 pontas. Dudu foi para o Cruzeiro, enquanto o Lázaro retornou para o Almeria e o último foi o Rony, que acertou com o Atlético Mineiro. Bom, na minha opinião, seria uma excelente contratação Gabriel Peck, um ponta extremamente habilidoso, formado nas categorias de base do Vasco, saiu daqui como uma joia cruzmaltina e cairia muito bem com a camisa do Verdão nesse ataque, que o Palmeiras precisa de opções para jogar esse Super Mundial. Vamos aguardar se vai ser nessa janela, se vai ser nessa janela que vai abrir antes do Super Mundial de Clubes, que o Palmeiras vai possivelmente contratar outros atletas, ou se ele vai vir agora, beleza? Seria um grande reforço para o time de Abel Ferreira, que depois das ausências aí, como eu disse, Dudu, Rony e Lázaro, seria uma grande contratação para o Verdão. Beleza, turma? Deixa no comentário a opinião de vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.